Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Acompanhe comigo a pergunta de um dos nossos seguidores. O Natan Cavalcante pergunta assim: boa tarde, tenho grande dúvida. Como entender sem dúvidas que, de fato, Jesus é o Messias? E onde acho base bíblica para explicar a segunda volta de Jesus no Antigo Testamento? Não consegui encontrar nada. Tenho dúvida se Jesus é realmente o prometido, porém quero permanecer na fé. Com o tempo, faça um vídeo ou uma pequena explicação, por favor. Agradeço desde já. Deus abençoe. Veja aqui, uma pergunta muito sincera do Natan. Vou responder para ele e para você também. Como é que eu posso provar que Jesus é o Messias e é o prometido de Deus? Vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar também o sininho das notificações para você ser avisado de quando sai um vídeo novo aqui no Teologar. Faça também como o Natan. Se você tem alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida bíblica, comente aqui nos comentários de qualquer vídeo. Se a sua pergunta for relevante, for sincera com uma pergunta aqui do Natan, quem sabe a gente vai selecionar a sua pergunta e responder aqui para você no próximo vídeo do Teologar, tá bom? O Natan faz uma pergunta muito sincera. Ele está duvidando. Olha, eu quero saber, eu quero permanecer na fé, mas eu tenho dúvidas se Jesus é realmente o Messias. Se realmente ele é o prometido de Deus, né? Como diz em hebraico, se Yeshua é o Hamashia, Yeshua Hamashia, ele é realmente o Mashia, o Messias de Deus? E eu tenho dúvidas com relação a isso. É uma pergunta sincera, que pode permear também o teu coração, mesmo você sendo um cristão verdadeiro. Sabe que na Bíblia, muitos servos de Deus, crentes de verdade, duvidaram de Jesus em certo momento do seu ministério. Vamos lembrar de João Batista, que foi o precursor do Senhor, pregou que Jesus viria após ele, e quando ele estava preso, já estava no final da sua vida, ele manda perguntar: olha, realmente você era aquele que deveria vir? Então veja que até nos mais eminentes servos de Deus, nas pessoas mais destacadas na Bíblia, muitas delas duvidaram se Jesus realmente era o Messias e se realmente ele era o prometido que deveria vir. Então o Natan aqui faz uma pergunta sincera e ele quer ver no Antigo Testamento sobre isso, se Jesus é o prometido mesmo. E eu vou explicar para você aqui no Teologar, através do Antigo Testamento, provando cabalmente que Jesus é o Messias, que na pessoa de Jesus é que se cumpre tudo o que foi dito no Antigo Testamento, tá? E eu vou mostrar em três formas aqui para vocês. Primeiro, pela linhagem. Segundo, pela profecia bíblica. E terceiro, pela história bíblica. Então, eu quero fazer um resumo aqui para você, para te ajudar a ter certeza que Jesus Cristo é o Messias. Primeiro, pela linhagem. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo algumas referências bíblicas para mostrar para você que a linhagem e a genealogia culminam em Jesus perfeitamente. Só Deus para fazer um plano como esse, e toda essa linhagem que vai afunilando no final cai em Jesus Cristo. Vamos dar um exemplo? Gênesis 3, versículo 15, fala que ele nasceria de uma mulher. Essa promessa foi para Eva, ou seja, ele nasceria descendente de uma mulher. Então já começa ali a mostrar que ele nasceria em forma humana. Gênesis 3, versículo 15. Esse texto é conhecido como proto-evangelho, né? Depois fala em Gênesis 12 que ele seria filho de Abraão. Depois fala em Gênesis 49 que ele seria da linhagem de Judá. Veja como vai afunilando, né? Ele seria filho de uma mulher, depois ele seria filho de Abraão. Aí você pode pensar, e é muito fácil, porque Abraão tem muitos filhos. Lembrei até daquele louvor, né? Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Então, Abraão tem muitos filhos, é muito fácil ser filho de Abraão. Aí é fácil, ele seria judeu mesmo. Mas fala que ele seria da linhagem de Judá. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó teve 12 filhos. E a profecia de Gênesis 49, versículo 10, fala que ele seria da linhagem de Judá. Então veja que vai afunilando. Depois a Bíblia vai falar que ele era da linhagem de Jessé, e Jessé que era pai de Davi. Lembrando que Jessé tinha vários filhos.
E depois a Bíblia fala que ele seria filho de Davi, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Então vai afunilando, olha, quer dizer, se você olhar toda a genealogia da profecia do Antigo Testamento, mostra que a linhagem de Jesus é exatamente como diz o Antigo Testamento e culmina em uma pessoa só, que é o Messias, o Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de José e Maria, que nasceu lá em Belém. Então, pela linhagem, já podemos provar que ele era o prometido. Agora, as profecias são, assim, o carimbo de Deus para dizer, olha só eu poderia saber aonde ele nasceria, como ele morreria. Isso no Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento prova que ele nasceria de uma virgem. Veja, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Veja, a virgem conceberá. Quem foi a virgem que concebeu? Não foi Maria? Ela concebeu, o nome que foi dado foi Jesus, não foi Emanuel, mas o nome Emanuel significa Deus conosco. Jesus não falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Ele é o nosso Emanuel. Veja, essa profecia de Isaías, Isaías escreveu o seu livro 740 anos antes de Jesus. Como que Isaías sabia que ele nasceria de uma virgem? Se não foi Deus que inspirou a Bíblia? E se isso não é uma profecia que culmina na pessoa de Jesus Cristo? Veja outro texto agora que mostra que ele nasceu em Belém, que ele nasceria em Belém. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias é contemporâneo de Isaías, também 740, mais ou menos antes de Cristo. E ele diz o seguinte: tu, Belém Efrata, você é uma cidade pequena, mas não se sinta menosprezada, porque de você nascerá aquele que há de reinar em Israel. Agora eu te pergunto, como é que Miqueias sabia que Jesus nasceria em Belém? Você duvida ainda que a Bíblia é inspirada por Deus? E você duvida ainda que Jesus é o Messias? Porque ele nasceu exatamente em Belém e ele é desde os tempos da eternidade. Ou seja, Jesus, que é eterno, é a segunda pessoa da Trindade, ele nasceu em Belém conforme a profecia aqui de Miqueias 5, versículo 2. E não para por aí as profecias. Por exemplo, como é que Jesus entrou em Jerusalém? Olha o que diz Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Como é que Jesus entrou? Exatamente conforme a profecia, que ele viria num jumento, numa jumentinha. Isso que escreveu foi Zacarias 500 anos antes de Jesus nascer. Veja, essa profecia se cumpre em quem? Em Jesus. E não só isso, veja, por quanto que Jesus foi vendido por Judas Iscariotes? 30 moedas de prata? Veja o que Zacarias fala também, Zacarias 11, versículo 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, quanto? 30 moedas de prata. Como que Zacarias sabia o preço exato que Jesus seria vendido e que Judas se venderia ali também por 30 moedas de prata? Veja, a profecia se cumpre em Jesus e até em Judas. E depois, se você conhece a história, o que Judas faz com as moedas que ele recebe? Ele sente uma espécie de remorso. O que ele faz com as moedas? Ele joga de volta na casa do Senhor. Então veja agora Isaías, capítulo 11, versículo 13. Dá uma olhadinha. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Como que a Bíblia sabe o que iria acontecer
5 séculos depois, exatamente na pessoa de Jesus. Então veja, as profecias bíblicas culminam em Jesus. E o que falar então de Isaías 53? Vem comigo, olha na tela aí, versículo 5 de Isaías 53. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De quem está falando aqui? De Jesus Cristo. Versículo 7 agora. Ele foi oprimido e humilhado. Aconteceu isso com Jesus? O que mais? Mas não abriu a boca. Ele ficou quieto na hora do seu interrogatório? Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 9 agora. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, porque ele morreu numa cruz, certo? Mas com o rico esteve na sua morte. Aonde que ele foi sepultado? No túmulo de José de Arimateia. Ele morreu como perverso, mas foi sepultado como rico. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus não teve pecado algum. Outra coisa, versículo 12 agora. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá-lhe o despojo. Não repartiram as vestes do Senhor? Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como que Isaías sabia que Jesus morreria do lado de transgressores e que ele intercederia pelos seus opositores, dizendo assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Falando com o ladrão da cruz, dizendo assim: hoje eu te verei no paraíso. Como é que Isaías, 700 anos antes, descreveria exatamente como ele seria moído, traspassado, não abriria a boca, morreria como opressor, mas seria enterrado como rico? Como que ele sabia? Veja, tudo isso, irmãos, culmina na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o Messias. Ainda que os judeus tentem distorcer esses textos, não tem como. Eu selecionei algumas aqui. Eu tenho uma lista de mais de 40 profecias bíblicas do Antigo Testamento que caem exatamente na pessoa de Jesus Cristo. E a terceira forma, eu falei que primeiro seria pela linhagem e pela genealogia, segundo pelas profecias e terceiro pela história. Qualquer história que você ler no Antigo Testamento vai apontar para Jesus. Vamos dar um exemplo, vai. Isaac, que é levado ao Monte Moriá pelo seu pai Abraão para ser sacrificado ali. É o único filho de Abraão. Dá-me o teu filho, teu único filho a quem amas. Vai à terra de Moriá, oferece em holocausto ali. Quando ele vai imolar, o que aparece? Um cordeiro que morre no lugar de Isaac. A oferta substitutiva no sacrifício de Isaac. Que história é essa? Será que está contando a história de Isaac e de Abraão? Ou está contando ali a história de Jesus Cristo? Se você pegar a Páscoa, ter que matar o cordeiro, passar o sangue na porta da casa, de quem está falando isso? De quem é essa história? Quem é o cordeiro que foi morto e cobra a nossa casa com o seu sangue? Qualquer história que você lê, desde o comecinho lá, Adão foi o primeiro Adão e Jesus foi o último Adão. Se você pegar Caim e Abel, tem a história que culmina em Jesus, isso aponta para Jesus, claro que aponta, um inocente que morre pela mão de um pecador. Se você vê Noé leva para a arca e salva toda a humanidade. O que é que Jesus vai fazer? Vai nos levar para morar com ele num novo céu e nova terra, salvando a humanidade. Tudo, qual que é a menor das histórias que você pegar, se você pegar Davi e Urias. Urias foi morto, o inocente morto no lugar de um adúltero, de um pecador. Qualquer história do Antigo Testamento vai falar sobre Jesus Cristo. É tudo sobre ele, tudo aponta para ele. Portanto, ele é o Messias, ele é o prometido de Deus, ele é aquele que deveria vir e ele é aquele que voltará. Talvez você vai pensar assim, Jesus sabia todas as profecias e ele fez o seguinte, ele pegou e foi cumprindo todas elas. Não tem como, irmãos, cumprir exatamente tudo que foi falado no Antigo Testamento. E aliás, quem morreria por isso, né? Quem morreria para poder cumprir as profecias? Geralmente a pessoa ela quer ter algum tipo de lucro. Mas se Jesus fosse atrás das profecias para cumprir na vida dele e ele ter que cumprir aquilo para mostrar que ele era o Messias, ele não era verdadeiramente o Messias, então na verdade
ele não teve lucro nenhum, porque ele foi pobre, não ganhou dinheiro, deu todos os bens, morreu numa cruz, sofreu o pior das dores. Quem é que faria isso? Se ele não fosse realmente o Messias, o Filho de Deus, não é? E fora que ele tirou todo tipo de marketing daquela época, porque os filhos de Israel esperavam um líder poderoso, ele veio como humilde. Ninguém esperava um servo sofredor como foi Jesus Cristo. Esperava um líder poderoso, um chefe militar. Aliás, estão esperando até hoje ele chegar. Nós já sabemos que ele é o Senhor. Ele veio há 2000 anos atrás e ele voltará. E uma das questões que o Natan faz é assim, olha, não achei no Antigo Testamento nenhuma citação da volta dele. E tem muitas, viu, Natan? Tem muitas. Eu vou deixar aqui embaixo também para você algumas referências do Antigo Testamento. Mas é só você ler Zacarias 14, que vai falar da segunda volta do Senhor. O Antigo Testamento usa um termo para falar da volta do Senhor. Ele fala dia do Senhor. O Novo Testamento traz mais luz à volta dele, né? Diz que ele voltará, vem buscar a sua igreja, haverá arrebatamento. Isso no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, inclusive, é muito mais claro. Mas no Antigo Testamento, em Amós, também Joel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2. Sofonias, que é conhecido como profeta do juízo final, só no primeiro capítulo. Ele fala sobre o dia do Senhor 13 vezes. Então tem muita citação também da volta do Senhor no Antigo Testamento. Veja, nesse vídeo todo eu não usei nenhum texto do Novo Testamento, apenas do Antigo, para mostrar que aquilo que foi profetizado realmente se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Espero ter ajudado você aqui, respondido Natan e você também aqui no teu lugar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, deixa sua pergunta aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, você é sempre muito importante aqui pra gente, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teologar. Olá pessoal, seja bem-vindo. Caiu tudo aqui. Ai. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil gravar vídeo aqui não, viu? Só Jesus.